certo? Então nós vamos já começar essa mensagem, santificação, amor e compromisso, baseado no capítulo 17 de João. Depois nós vamos ler alguns versículos, tá? Santificação, amor e compromisso. Amor, todo mundo sabe o que é. Quer dizer, todo mundo sabe o que é, né? Gente, vocês estão me assustando, gente. Vocês sabem o que é amor? Tá, não faz isso não, né? Eu sou cardíaco e celíaco, então não faz isso comigo não, tá? Você sabe o que é compromisso? Mais ou menos, né? Sabe? Mas, tá bom. E o que é santificação? Eu acho que esse é o grande ponto de interrogação, porque é um termo muito usado no meio religioso, mas na palavra de Deus não é uma questão de religiosidade. Santificação é muito mais do que isso. Nós precisamos aprender a ser uma igreja que vai além da religião, gente. Não podemos nos tornar meramente religiosos. Porque se for só religião, religião mata. Religião não é algo bom. O que é bom é evangelho. Seguir o caminho de Jesus Cristo. É isso que a gente busca por aqui. Quando nós falamos de santificação, na minha experiência eu tenho visto o seguinte: alguns buscam santificação para purificação, né? Ser purificado dos seus pecados. Tá certo ou está errado isso, gente? Tá certo, é bíblico. A gente precisa buscar a santificação por conta dos nossos pecados, para não mais pecarmos. Mas não é só isso. Esse é um dos viés da santificação. É um dos viés ou um dos vieses? Agora fiquei na dúvida. É vieses mesmo, meu professor? Graças a Deus pelos professores. Amém, gente? Vocês não gostam de professor não, gente? Pelo amor de Deus, acorda, povo, vamos lá. Alguns outros buscam santificação para obter poder espiritual. Sabe quando você vai numa igreja, e assim, amo todas as igrejas, não tem nada contra nenhuma igreja, cada uma que busque agradar a Deus da melhor forma, amém, meus irmãos? Mas você já foi em algumas igrejas assim, né, que o cara grita e faz um gesto e bate a Bíblia no púlpito, e aí tem alguns que pensam assim: nossa, ele está cheio do poder de Deus, ele é um homem santo. Não tem isso no imaginário popular nosso? Pois é, esse é um erro, porque isso não é santificação, né? Embora a santificação realmente vai nos dar poder espiritual, mas não é esse tipo de amostra de poder espiritual que a gente vai receber na santificação, né? Nós devemos entender que tanto a purificação quanto o poder espiritual, na verdade, eles são resultados de uma vida santificada. Eu vou repetir para você. Tanto a vida sem pecado, pura, quanto a vida de poder espiritual são resultados de uma vida santificada. Então nós não deveríamos buscar santificação para ter o poder espiritual. Ele é um resultado normal de uma pessoa santificada. Se você procura essa santificação que a gente vai falar daqui a pouco na sua vida, um dos resultados será você ter poder espiritual. Amém, gente? Não importa se você é pastor, presbítero, diaconisa, não importa se você tem cargo ou não tem cargo na igreja,
se você busca essa santificação de Jesus, você vai ter esse poder espiritual. Mas não procure se santificar para ter o poder espiritual. O poder espiritual é um resultado de uma vida santificada. E eu fiquei pensando, li alguns livros, um deles que o conselho está lendo, do Coleman, eu não lembro o nome do livro, porque eu guardei o nome do autor, é Robert Coleman. Lembra, Paulo? Se vocês lembrarem, vocês me ajudam aí. Eu não lembro o nome do livro. Ou eu lembro o nome do livro, ou eu lembro o nome do autor, né? Não cabe as duas coisas na cabeça. Mas Robert Coleman, ele escreveu esse livro na década de 60, 1960, e lá vai bolinha, né? Mas muita gente lê esse livro dele ainda. E lendo esse livro dele, lendo a palavra de Deus, na meditação, eu vou tentar dar uma imagem, uma figura do que é santificação para você, da seguinte forma. Pensa numa criança. Pode ser você na sua vida infantil, pode ser uma criança com quem você convive, uma criança pequena, digamos ali, no máximo até seus 6 anos de idade. Pensou? Claro, toda criança gosta de estar com outras crianças, mas criança também gosta de estar com seus pais, na falta deles, os seus cuidadores. Gostam ou não gostam, gente? Se os pais tratam bem a criança, se não há um relacionamento abusivo, criminoso, a criança gosta de estar com seus pais. Esse é o normal. E aí eu penso muito assim, essa criança querendo muito que o seu pai ou a sua mãe venha para o mundo dela, brincar, né? Que nem a música que eu ouvi ontem do Fábio Júnior, né? Eu e minha esposa estávamos ouvindo aquela música Pai, e ele fala para o pai dele: vem brincar de vovô com meu filho, sentar no tapete da sala de estar. As crianças gostam disso, do adulto que senta no chão para brincar com elas, né? Mas também essa criança, ela gosta de às vezes ir para o mundo do adulto. Quem já não viu uma criança que está na cozinha com o pai ou com a mãe aprendendo a fazer um bolo, né? Mexendo na farinha, cara, tudo pintado, né, de farinha. Já viram essa cena, gente? E a criança está feliz da vida, é uma coisa diferente para ela e tal. Eu acho, me parece, que o que ela está mais gostando, além da farinha, é que ela está com o papai, ela está com a mamãe, está feliz da vida. Talvez, isso que eu estou tentando passar para você, seja uma boa pista do que é santificação. Quando a criança entra no mundo do adulto. Talvez santificação passe por nós entrarmos no mundo ou no reino de Deus. Talvez santificação também seja uma passagem em que Deus entra no nosso mundo. E há uma comunhão perfeita entre nós e Deus. Amém, gente? Vamos abrir lá em João 17, então? Pode manter sua Bíblia aberta. Do 1 ao 5, diz assim, ó. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
Me parece, gente, que o termo que eu mais repeti aqui na leitura é o termo glorificar, né? Gloriar, concorda? Se não é o que mais apareceu, é um deles, mas eu acho que é o termo que mais apareceu. Gloriar, glorificar, é uma linguagem de santificação, certo? É uma ideia, traz uma ideia do que é ser santo. O que Jesus está falando aqui, gente? Que Jesus, Ele está pedindo para o Pai glorificá-lo, para que Ele mesmo, como Filho, possa glorificar ao Pai, né? E Jesus disse que recebeu do Pai autoridade sobre toda a humanidade, para conceder vida eterna, né? O verso 4 é importante, mas eu não vou explorar ele agora, tá? Então só pensa nisso para nosso início de conversa. Santificação, glorificação, tem muito a ver essas duas ideias, né? Então toda vez que eu procuro a santificação, precisa ser para a glória de Deus. Essa é a mensagem. Amém, meus irmãos? Então não posso buscar santificação para o meu deleite próprio, para os meus objetivos. Por isso que eu falei, a gente não busca santificação para ter poder espiritual. Porque se você quer ter poder espiritual, que é um meio de obter, você não está pensando em glorificar a Deus. Você está pensando egoisticamente em si mesmo, né? E não é para isso que a gente deve buscar a santificação. Vamos pular ali para os versos 15 e 17. Jesus ainda está orando, o capítulo 17 inteirinho é praticamente uma oração. E Jesus fala assim para Deus: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, santificação, gente, não tem a ver assim com a gente se isolar do mundo. Amém? Jesus está falando isso, né? Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, que o Senhor isole eles do mundo. Por muitos anos, décadas, a igreja do Senhor Jesus na terra, como existia, ela pensava que para ser santa, no sentido de pureza, devia se isolar, devia se retirar das cidades. Aí foram feitos o que, gente? Monastérios. Já ouviram falar esse termo? Nada contra, tá? Eu já fui em monastério. Para você tirar um dia de repouso, de descanso espiritual num lugar desse é fantástico. Mas não é o propósito, o objetivo de você se isolar do resto das pessoas que não seguem Jesus como você. Não é isso, né? Jesus está orando exatamente isso. Ó. Não peço que os tire do mundo. Santificação é para viver diante dos homens, diante das pessoas. Gente, tem um pastor muito legal, eu acho ele muito legal na internet, não sei o nome dele, não guardo nem o nome do livro que eu leio, vou guardar o nome do pastor, né? Não consigo. Aí ele fala o seguinte, né? Que a gente precisa aprender a ser santo diante das pessoas, inclusive o nosso linguajar, gente. E eu concordo plenamente com ele quando ele fala assim: é inadmissível alguém que fale que anda com Cristo, fica falando palavrão, boca suja, piadas, sabe, de duplo sentido, conotação até sexual. Gente, como que você vai mostrar santidade com um linguajar tão feio desse? Dá tudo errado para você, você fala palavrão que nem as pessoas que não amam a Cristo. Cadê tua fé? Cadê a oração? Porque, gente, nós passamos por períodos difíceis na vida, e põe difícil nisso, não é não? Teve um irmão aí que tiraram o relógio quase uma semana sem luz em casa.
outro irmão que teve acidente disso, outro que teve acidente daquilo. Gente, aí agora porque está acontecendo todas essas coisas ruins, nós vamos falar com umas pessoas que não temem ao Senhor. Importante a gente mostrar santificação nessas horas. É que nem o trânsito, né? Aí é o meu calcanhar de Aquiles. Que nem o trânsito. Como é que a gente mostra que a gente é santo no trânsito, gente? Ó, a janelinha baixando, colocando a mão para fora. Só se for para dar tchau, né? A gente não fecha a mão e escolhe um dedo aleatório para ficar em pé, né, gente? Como você vai mostrar santificação assim? Vocês entendem, meus irmãos? É diante das pessoas, é na tua casa, na tua família, né? Verso 16, Jesus falando a nosso respeito para o Pai ainda, né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha só que interessante, Jesus fala para a gente não ser tirado do mundo, mas Jesus fala, nós não somos do mundo. Nós não temos a ver com pessoas que não andam com Jesus. Por isso que a gente não pula carnaval, né? Aliás, tem uns vídeos passando aí sobre carnaval, gente, que é de assustar. Os caras que são PhD em carnaval, o que eles estão falando? Estão falando que realmente toda essa parte de carnaval, embora as fantasias sejam bonitas, né, e tal, os carros alegóricos, né? Olha, é tudo coisa ofertada ao diabo. A gente fica em casa vendo carnaval na televisão, gente, não convém. Nós não somos do mundo, né? E o verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Me parece que essa santificação que Jesus pede para nós, tem a ver com essa pureza do pecado. Lá no capítulo 15 de João, quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, né? Lá no verso 3, Ele fala, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. A palavra de Deus, qual que é a importância dela? Ela nos purifica. E ela nos prepara para sermos santos e termos uma vida diante das pessoas que glorifica a Deus. Está conseguindo acompanhar o raciocínio, gente? É que a minha vida precisa glorificar a Deus, por isso eu preciso buscar santificação. Eu não preciso da santificação para ser espiritualmente forte. Eu não preciso tanto assim, buscar santificação para ser limpo, no sentido de Deus me dar todas as coisas que eu peço para Ele, porque em troca eu estou me santificando e fazer aquela barganha com Deus. Eu tenho que me santificar para glorificar a Deus. E quando eu me afasto da vida de pecado, eu glorifico a Deus. Quando eu dou bom testemunho diante das pessoas, eu glorifico a Deus. Amém, gente? Até aqui é isso. Vamos lá para os versos 18 e 19. Olha só o que Jesus fala. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Certo? Então olha só, 17, 18 e 19. O verso 17, como é que está lá? Não peço que os tire do mundo. Por quê? Verso 19, porque Jesus nos enviou ao mundo. Verso 18, mas eles não são do mundo. Eu e você não somos deste mundo. Mas Jesus não quer que sejamos tirados do mundo, porque Ele mesmo nos enviou ao mundo. Qual o propósito de Jesus nos enviar ao mundo, gente? Para glorificarmos a Deus neste mundo, através de uma vida de santificação. Agora o verso 19, ele é muito importante. Jesus fala assim, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam
santificados na verdade. A pergunta que nós temos que nos fazer aqui, meus irmãos, é: como assim Jesus se santifica? Não é isso que Jesus está falando? Eu me santifico. Jesus precisa se afastar do pecado? Pensa comigo. Jesus tinha pecado na vida dele? Alguma vez Jesus pecou? Não, né? Então, quando Jesus diz eu me santifico, Jesus não está falando que ele está se purificando do pecado, ele já é puro. Não é verdade? Assim, quando Jesus diz eu me santifico, será que Jesus precisa de poder espiritual? Pensa comigo, quem que é Jesus? O Filho de Deus. Jesus está em busca de poder espiritual? Ele tem todo o poder. Todo o poder me foi dado. Não é isso que Jesus falou? No céu e na terra. Por isso que ele disse depois: portanto, vão e em todos os lugares desse mundo onde vocês forem, façam discípulos. E nós fazemos discípulos quando temos uma vida santificada, em que nós buscamos a santificação. Agora, é interessante a gente notar uma coisa também. Eu e você só podemos ser santos porque Jesus é santo. E quem nos santifica de verdade, quem é, gente? Jesus. E para nos manter na santidade dele, quando recebemos Jesus como nosso Senhor Salvador, o que nós recebemos? O Espírito de Jesus, que é chamado de Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo nos mantém, ele tem esse poder, ele tem esse trabalho, essa função de nos manter santos para Deus ao longo da nossa vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais santificado eu fico. Quanto mais vazio do Espírito Santo eu sou, mais carnal eu vivo na carne. Mais me aproximo do pecado, mais me aproximo de situações, atitudes que não agradam a Deus, mais e mais. E nos enchermos do Espírito Santo é essa tal da busca da santificação. Porque o Espírito Santo, ele nos mantém santos para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz e até mesmo em tudo que a gente pensa. Amém, gente? É importante isso, né? Então, a santificação de Jesus é a base para a nossa santificação. E o Coleman, ele afirma que a santificação de Jesus mostra como ele estava totalmente comprometido com o Evangelho e a obra que o Pai lhe deu para realizar. Então, o que Jesus quer dizer por eu me santifico? Volta ao verso 4 do capítulo 17. Olha o que Jesus fala. É a oração dele ao Pai. O que ele fala para o Pai? Eu te glorifiquei na terra. De que jeito, gente? Realizando a obra que me deste para fazer. Jesus está falando de compromisso. Ele se comprometeu tanto com a obra que o Pai lhe deu, ao ponto de morrer por essa obra. E surpresa para nós, o objetivo de fazer a obra de Deus era ele morrer, levando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e até as nossas dores. Ele foi até o fim comprometido plenamente com Deus. Isso é santificação. Geralmente, quando nós falamos de uma forma muito rápida e superficial de santificação, nós falamos que santificar é separar, e mas é separar no sentido de consagrar.
Consagração é uma palavra mais apropriada para santificação. Quando um pastor é empossado numa igreja, ou quando um estudante finalmente ele assume o cargo de pastor, ou um irmão novo, ou uma irmã nova, vão assumir pela primeira vez presbiterato, diaconato, como que a gente faz aqui? A pessoa ajoelha, todos os líderes vêm, impõem a mão, isso é uma consagração. Consagração falando assim, agora que você assumiu esse posto na igreja de Cristo, você está consagrado, totalmente comprometido com essa obra, que nem Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, para termos a mesma santificação de Jesus, precisamos ter o mesmo compromisso. Dar a nossa vida por completo para a obra que Deus quer que Jesus realize ainda hoje na terra. E por que nós temos que realizar a obra que Deus quer que Jesus realize? Porque a igreja é corpo de quem? De Cristo. Jesus, Cristo. E nós continuamos a obra de Jesus na terra. E se não continuarmos, pecamos. E continuar essa obra é fazer discípulos. E viver uma vida em santidade, que glorifica a Deus. Em tudo, em todos os momentos da vida. E a surpresa é que você não precisa ter um cargo de liderança consagrado aqui com imposição de mão dos líderes para ter esse compromisso. Mesmo sem você ser líder na igreja, você precisa ter esse mesmo compromisso de vida, porque Jesus entregou a vida dele por você. E agora, eu e você vamos dar a nossa vida por Cristo. Não é assim que a gente canta aquele cântico, né? Pois morreu a nossa morte. Para quê? Para vivermos sua vida. E o que é a vida de Cristo? Viver para a glória de Deus. Amém, gente? Então é isso. Esse comprometimento é que aponta a santificação de Jesus, quando ele diz, eu me santifico em favor deles. Significa que seguir o mesmo tipo de santificação de Jesus é ter compromisso com a obra que Deus deu ao corpo de Cristo na terra. E por isso, precisamos ter compromisso com Cristo na nossa vida pessoal. Por isso é tão importante ler a Bíblia e fazer oração. Porque é uma busca por essa santificação. Ler a Bíblia e fazer oração todo dia é um compromisso. É algo que eu busco diariamente na minha vida. E que me santifica ao ponto de eu poder glorificar o nome de Deus diante de todas as pessoas. Começando na minha casa. Vamos mostrar a última parte ali? Por favor. Pode ir mais uma. Isso. Obrigado. Então, a santificação com Jesus, gente. Pode ir atrás ali. Voltar uma, por favor. A santificação de Jesus era um forte compromisso. Era expressão do seu amor pelo Pai, pelo nosso Deus. Por isso, como fruto, Jesus não pecava e Jesus tinha poder. Na vida, agora pode ir para o próximo, por favor. Isso. Na vida, quando temos compromisso, os resultados aparecem, não aparecem, gente? Por exemplo, deixa de ter compromisso na tua profissão. Você vai ganhar mais ou menos dinheiro para o teu sustento? Menos. Ou você que ainda estuda, deixa de estudar numa prova para você ver o que acontece.
você não vai passar, você não vai retardar o seu diploma, né? Na fé, o próximo ali, na fé e na igreja, gente, quando nós temos compromisso, os frutos se tornam reais. Então, eu quero dizer uma coisa assim, ó. Eu vejo muitas vezes, muitos irmãos falando assim, nossa, a igreja podia fazer isso, a igreja podia ser assim, tal. É ou não é? A gente faz ou não faz assim, gente? Todo mundo faz assim, eu faço. Você faz também, é do ser humano. Agora, se nós tivermos compromisso na nossa fé e compromisso com a igreja, o que vai acontecer? Os frutos serão reais. E quando nós deixamos de ser ou de fazer algumas coisas que a gente poderia fazer, por quê? Porque não houve compromisso. Simples. Não existe esse negócio, sabe, gente, de eu querer uma coisa acontecer e a coisa acontecer por acaso. Se você não tiver compromisso, nada acontece. Na igreja é assim também. Onde tem compromisso, pode ir para o próximo, por favor. Onde tem compromisso, tem amor. Certo, gente? Onde há compromisso, há amor. Compromisso é a marca do verdadeiro amor. E o que a Bíblia diz sobre o amor? Deus é amor. Então, ter Deus ativamente agindo em minha vida requer de mim um compromisso ativo, porque compromisso é prova de amor. E Deus é amor. Como nós vamos provar que Deus, que Jesus é o Senhor da igreja? Com o nosso compromisso. Nós vamos devolver a Deus um pouquinho de todo o amor que tem derramado por nós. Como que eu faço isso? Compromisso. Compromisso é a materialização do amor. Então, hoje eu estou completando 24 anos e 3 meses de compromisso com a minha esposa. Isso, para mim, é maravilhoso. Você acha que a gente passa só bons momentos? Às vezes a gente passa momentos difíceis. Não é assim com você? Sim ou não? Ou só eu que passo maus momentos aqui, gente? Aí você tem que orar, fazer oração braba para mim, né? Para ver se melhora alguma coisa, né? Todos nós. Casamento, geralmente, quando a pessoa adultera, faltou amor, porque rompeu o compromisso. Isso é terrível, né? Até quando as coisas não estão muito bem, gente, o compromisso nos mantém no amor. O compromisso é que mantém o amor, a chama do amor acesa pela vela do compromisso. E é assim que tem que ser a nossa vida com Deus, e a nossa vida na igreja, e a nossa vida no lar, e a nossa vida como um todo. Compromisso. Compromisso com a vida, compromisso com o amor. Porque santificação é ter compromisso com Deus. Amém, gente? Então, espero que essa palavra fale ao seu coração como falou ao meu coração, né? Como eu sempre digo aqui, né? Primeiro, fala comigo. Não é fruto só de estudo. Eu não fico pensando assim, o que eu vou falar? Eu penso assim, de tudo que o Senhor falou comigo, o que eu vou falar? E essa é a mensagem de Deus para todos nós. Como é que está o teu compromisso com a igreja? Como está o teu compromisso com Deus? Porque
não pode ser mais um. Tem que ser algo especial, porque Jesus é especial. Se Jesus não é mais especial na minha vida do que o meu descanso, eu logo irei trair Jesus. Se Jesus não é mais especial para mim do que a minha profissão, eu logo irei trocar Jesus pela minha profissão. Se Jesus não é mais especial para mim do que a minha família, eu logo vou trocar Jesus pela minha família, né? Porque Jesus, infelizmente, ele não é tão especial assim para mim. Você entendeu? Compromisso. Compromisso é a chama do amor. Se você não tem compromisso com Jesus, nada acontece, né? Muita tristeza, eu já estou encerrando, meus irmãos. Às vezes eu ouço irmãos falando assim: eu não quero saber de compromisso na igreja. E pior que quando eu pergunto assim: mas você ama a igreja? Não, eu amo a igreja. Percebe o problema? Como que você ama a igreja se a prova material do amor é compromisso e você não quer compromisso? Por isso que eu fico assim triste muitas vezes, né? Nós temos 4 vagas para a diaconia, nós temos 3 candidatos. Onde estão as pessoas que amam a igreja? Que têm o compromisso? Mas eu tenho muita coisa na minha vida pessoal para fazer. Tá, eu não tenho. Né? Eu não tenho, porque eu sou pastor. Os irmãos do conselho, as irmãs da diaconia, não tem muita coisa na vida deles. Meus irmãos, todos nós temos. Jesus não chama pessoas que não têm compromisso. Jesus chama as pessoas mais ocupadas para servi-lo. Jesus não chama quem está sobrando tempo. Jesus chama quem Ele chama. Simples assim. E Ele capacita. E Ele nos ajuda. Ele nunca nos abandona por termos compromisso com Ele. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Tá bom, agora você vai me servir e tal, você vai dar mais atenção a mim do que ao seu emprego, daqui a pouco você está desempregado, está mendigando. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Jesus vai abençoar o teu trabalho também. Jesus vai abençoar o teu sustento, né? Jesus não tem interesse de você viver mendigando pão. Ele é o nosso provedor, a nossa provisão. Ele nos sustenta. Eu sei que nós temos tantos problemas na família, tantos problemas de saúde. Eu também tenho, gente. Mas Jesus nunca me desamparou. Porque se eu tenho compromisso com Jesus, Jesus tem muito mais compromisso comigo. Porque Ele é maior do que eu. E não é porque eu mereço, é porque Ele é bom. Muito melhor do que eu jamais seria. E é assim com a sua vida também. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça.